Aqui em Recife, o Colorado terá um desafio importante pelo Campeonato Brasileiro antes do duelo decisivo contra o Bahia, válido pela Libertadores na próxima quarta-feira. O técnico Roger Machado deve preservar os principais jogadores visando, obviamente, o duelo pela competição continental. Eu quero falar também, gente, sobre a busca do Inter por reforços, que já começou, e dois estrangeiros estão na pauta, um muito próximo e outro que tem disputa com o clube brasileiro. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, a gente tem muitas coisas para falar do Internacional. Já tô aqui, no meu hotel em Recife, capital de Pernambuco, onde o Colorado, neste domingo, 4 da tarde, tem um duelo importantíssimo contra o Sport pela rodada 10 do Campeonato Brasileiro. E é óbvio, que a situação do Inter no Campeonato Brasileiro não é das melhores. O Inter, inclusive, corre risco, de entrar dentro da zona do rebaixamento, dependendo de alguns resultados paralelos, Claro, se o Inter não confirmar a sua parte, O Inter vencendo, aí sim, sobe na tabela, tira, esse incômodo pra fora, até porque o Inter vem de um empate contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro, dentro do Beira-Rio, poderia, estar numa situação mais confortável, mas não é o que se apresenta, Então a gente tá de olho em tudo isso, o jogo tem uma importância, mas é óbvio, que nem se compara com a importância que a gente vai ter, do jogo da quarta-feira. 7 da noite, estádio Beira-Rio, tenho certeza, vai estar lotado, para o Inter confirmar a sua classificação rumo às oitavas de final da Copa Libertadores. O Inter que já está nas oitavas da Copa do Brasil, então por isso, já tem o seu primeiro objetivo, e a gente pôde ver, nos vídeos de bastidor do Inter, divulgado pelo próprio clube, o quanto o Inter está tratando as Copas, O próprio Roger, na coletiva, chegou a dizer, que disse para os jogadores que a Copa do Brasil sim é uma competição que o Inter poderia vencer. Então, óbvio, que o Brasileirão não vai ser jogado de lado, mas ele não é prioridade nesse momento, O objetivo do Inter é classificar nas Copas e entende, que depois da pausa aí do Super Mundial poderá, ter a capacidade de se recuperar dentro da competição. Vamos falar sobre tudo isso com o apoio da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o teu veículo, carro, moto ou caminhão, aplicativo que é 100% online, seguro, registrado pelo Detran RS. Então olha só, clica no link aqui que ainda tem o cupom COLAR20 que vai te dar 20% off nas taxas do parcelamento. Tá bom? Então multa, licenciamento e PVA é tudo com a Zapay, link na descrição aqui do vídeo. Turma, é difícil a gente falar sobre um time do Inter que vai jogar, O Inter treinou agora pela manhã, eu cheguei também agora pela manhã aqui em Recife, então ainda não consegui, apurar bem a fundo o que o Inter vai fazer, mas a tendência é de algumas preservações. Alan Patrick, Fernando, Bernabé, que são geralmente os três, preservados do Internacional. Diria que o Vitão daqui a pouco pode entrar nessa lista também, do Colorado. Então são jogadores, que devem ser ausências aí na lista, da delegação colorada que virá aqui para a capital pernambucana. O Inter chega no final da tarde, estarei lá, então já deixo o convite para me seguir no @do Lucas Colar, lá no Instagram. Estamos perto de bater os 200 mil inscritos por lá, no Voz do Gigante também, tudo com a força da KTO.bet.br. Então olha só, tô opinando aqui, Tô projetando, não é uma informação concreta, mas imagino que não vai fugir de Antony, o goleiro. Na lateral direita, acho que o Aguirre joga. Aqui acho que o Vitão será preservado, então estou apostando em Rogel, Juninho e o Ramon. No meio campo, Ronaldo, Thiago Maia, e aqui a dúvida, se vai manter o esquema com 3 volantes ou se vai apostar num time com 2 pontas. Se forem 2 pontas, Tabata e Prado, Oscar Romero e o Ricardo Matias na frente. Se forem 3 volantes, Ronaldo, Thiago Maia e, de repente, o próprio Bruno Henrique, que pode aparecer por aqui, e até para muitos seria positiva, a entrada do Bruno Henrique contra o Sport, porque significaria a preservação dele contra o Bahia, Preservação ou a perda de lugar no time. Então acho que é por aí que a gente vai desenhar esse time colorado. Quero projetar também, gente, o time do Sport Recife, Afinal, o time está em crise, completa, Vem já eliminado da Copa do Brasil, não tem, um bom desempenho dentro do Campeonato Brasileiro, são só 2 pontos que soma o Sport até aqui dentro da competição, trocou de treinador, então, o começo do novo técnico também não tá dos melhores, tomou goleadas, então já tá bastante contestado. Conversei com alguns torcedores do Sport que acreditam justamente a isso, a saída do Pepa e a chegada, da troca do comando técnico, e por isso, a tendência de uma Ilha do Retiro, obviamente com bom público, mas ao mesmo tempo um público que vai pressionar o Sport. A tendência de escalação, Tem o Kaique,
goleiro ex-Grêmio, né, no gol, né, jogador que a gente conhece bem. Hereda, o lateral direito. João Silva e uma dúvida entre Antônio Carlos e o Rafael Thierry. Chico e Cariús, ou seja, uma linha de 5, né, defensores do Sport. Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima, naquele mesmo, ex-jogador do Inter, do Santos, do Palmeiras. E na frente, o Christian Barleta, ex-jogador do Corinthians, e o Pablo, centroavante, ex-atlético paranaense, que está aqui no Sport, né? Como eu disse, o Sport não ganhou de ninguém, é o lanterna do campeonato, então, obviamente, a pressão é grande aqui pro Leão, mas pro Inter também é, né? Afinal, se o Inter não vencer e o Grêmio bater o Bahia na Arena, no domingo de manhã, e o Vitória vencer o Santos no Barradão, o Inter termina a rodada dentro da zona do rebaixamento. Então, é um risco alto aí que o Inter está correndo nesta rodada aí do Campeonato Brasileiro, e óbvio, né, que todo mundo sabe que o foco tá lá no Bahia, mas também não dá para brincar com o Brasileirão. A gente sempre traz aqui o exemplo do Atlético Mineiro, que deu foco nas Copas, obviamente, ano passado, foi finalista da Libertadores, perdeu pro Botafogo. Foi finalista da Copa do Brasil, perdeu pro Atlético Mineiro. E perdeu pro Flamengo. E chegou na última rodada, né, do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense, disputando a permanência na Série A. Foi 1-0 pro Galo. Se fosse 1-0 pro Atlético Paranaense, quem cairia era o Atlético Mineiro. Então, mostra como o Brasileirão tem que ser encarado com seriedade. Virando nossa chave aqui pra gente falar de reforço, o Inter tá muito perto de anunciar um reforço, né, que é o Alan Benítez, lateral direito do Cerro Porteño, paraguaio, 31 anos, chega em fim de contrato, né, o Inter não deve tirar nenhum dinheiro do bolso para pagar, né, o clube paraguaio, e sim, né, apostar, né, nesta negociação direta com o jogador, e até por isso o contrato deve ser mais longo para diluir as luvas que ele vai receber, né, em 3 anos, para não ficar um valor pesado ao Internacional. O jogador que já foi convocado para a seleção paraguaia, né, um jogador que agrada muito ao departamento de futebol do Internacional. E o outro nome que surge vem do portal Gol.com, que coloca Inter e Cruzeiro na briga por Marino Inestrosa, jogador do Atlético Nacional da Colômbia, ponta direita, 25 anos, jogador que infernizou o Inter aí na fase de grupos da Libertadores. Não chegou a fazer gol, né, aqui nos jogos contra o Internacional, mas foi o destaque do jogo do Beira-Rio, foi muito bem no jogo lá da Colômbia, fez alguns gols já na Libertadores. É um jogador que já tem passagem aqui pelo futebol brasileiro, né, fez alguma parte da sua formação no Palmeiras, quando tinha apenas 18 anos, e bom, né, hoje está na mira então do Internacional e do Cruzeiro. Segundo, né, o portal, há uma disputa do Inter com o Cruzeiro buscou maiores informações, e o valor proposto, né, pelo Atlético Nacional é de 5 milhões de dólares, sendo que o Atlético Nacional tem direito a 50% do passe e outro clube tem 50%. Então, assim, o Inter tá buscando informações, né, acho o valor que é caro, tá? Do que eu já ouvi da direção do Internacional, o foco do Inter nessa janela está em jogadores livres, como é o caso do Alan Benítez, e jogadores que poderiam chegar por empréstimo com opção de compra, como foi com o Carboneiro, com o Bernabé, com o Vitinho, né? Tem N exemplos aqui já no elenco do Internacional de jogadores que chegaram neste molde. Então acho que não vai fugir muito desta ideia aí do Colorado, mas, né, um portal com credibilidade que está noticiando, e o Inestrosa com certeza, né, seria um ótimo reforço para o Internacional. Tu gostaria de ver ele aqui no Colorado? Deixa teu comentário aqui, que é sempre muito importante. Não esquece de fazer tua fezinha lá em kto.bet.br, minha casa de apostas, lembrando que é uma casa para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade e faça parte também da Liga do Milhão. Você pode ser o maior palpiteiro do Brasil e levar 1 milhão para casa no final do ano. Então vai lá, o link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!